passou a encerrá-lo na prisão até que lhe pagasse a dívida. Vamos até o final, tem mais. Vendo, pois os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, ficaram muito tristes, e foram declarar ao seu senhor tudo o que ele tinha feito com o seu conservo, né? Então o seu senhor, chamando-o na sua presença, disse: servo malvado, eu não perdoei de toda a tua dívida, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores até que lhe pagasse toda a dívida. Quem que entregou aos tormentadores? O Senhor. Meu Deus, o Senhor é mau, entregou eles aos atormentadores. Sabe quem são esses atormentadores? Demônios. Deus não é mau. E você vai entender nessa discorrer dessa mensagem. Então o Senhor estava explicando para ele, né, que chegou até o Senhor um dos seus servos e pediu misericórdia para o Senhor. Quando o Senhor foi cobrar dele uma grande dívida. Na verdade, não era tão grande para o Senhor, mas ele disse ao Senhor que não tinha como pagar. E o Senhor falou então, clamando por misericórdia, pedindo a Deus: eu não tenho o que pagar. E aquele Senhor teve compaixão dele. E era uma dívida pequena, não era tão grande assim, do seu conservo. Mas o servo, ele foi liberado de uma grande dívida. E ele não teve compaixão do seu conservo numa dívida pequenininha. Não teve o comportamento que ele recebeu ali, que o Senhor lhe perdoa aquela tão grande dívida. Foi perdoado, porque o Senhor falou que vou levar sua casa, sua mulher, seus filhos, até que pagasse. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, Senhor, não tenho com o que pagar. E o Senhor disse: então, você está perdoado e você está livre. Mas chega o seu conservo que só devia pouquinho, hoje R$70, R$100. E eles: você vai me pagar. Ele sufocava ele debaixo de uma opressão, oprimindo ele: você vai me pagar. E ele pedindo misericórdia: eu não tenho o que te pagar, mas eu vou buscar uma saída para... Não quero saber, você vai me pagar. Mas os outros amigos do conservo viram essa cena e foram direto ao seu senhor: Senhor, olha o que está acontecendo. O Senhor liberou a grande dívida do seu servo, mas ele não teve compaixão do seu conservo. Ele está sufocando e levando ele para a prisão. Então ele manda chamar o seu servo e diz: servo malvado, eu não te perdoei de uma grande dívida? Como que você não vai perdoar uma dívida tão pequenininha do seu conservo, se você recebeu uma grande dívida? O que a palavra do Senhor está querendo nos ensinar com essa passagem? Que quando eu e você chegamos até Jesus, nós chegamos com uma grande, enorme dívida impagável. Eu não sei você, mas a minha era impagável. Eu não sei se alguém já chegou quando você veio até Jesus, você era bonzinho, não fez nada de errado, a tua vida estava uma bênção. Chegou já abençoado na presença do Senhor, ou chegou arrebentado, cheio de encrenca, de confusão? Mas quando a gente chega diante do Senhor, quando nós chegamos diante do Senhor, numa vida tão pecaminosa, tão destruída, tão aliás, não sobrava nada para nós, a não ser Jesus, né?
E nós chegamos, Ele nos perdoa de uma grande, enorme dívida. Todo o nosso pecado do passado é perdoado. E não importa que pecado foi, porque pecado é pecado, não tem pecadinho, pecadão. Um pecou menos, um mais. Pecado é pecado. Nós chegamos diante do Senhor, Ele nos perdoa e nos libera e nos abençoa. Mas muitas vezes nós não temos condições de perdoar uma pessoa que nos causa um mal. Nós até esquecemos que chegamos diante do Senhor o dia que convertemos, arrasado, destruído, acabado, sem esperança de vida, sem saber para onde ir, o que fazer. Nós esquecemos e já ficamos magoados com pessoas que se levantam contra nós, falam mal de nós, que não gostam de nós. E a gente esquece que já recebemos um grande perdão do Senhor quando chegamos na sua presença e guardamos raiz de amargura, mágoas dentro de nós. E vamos acumulando. E para que vocês entendam hoje, bem claramente, do que o Senhor está trazendo esse ensinamento, eu quero contar uma história para vocês. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Quem está ligadão aqui? Essa história que eu vou contar para vocês, eu não li livro nenhum, hein? E ninguém me contou, eu vivi. É boa história verídica, não, né? A história real. Eu nasci num lar que tinha tudo para ser um lar normal. Porém, ele era um lar, uma família anormal. Por quê? Porque dentro da minha casa havia o álcool. Toda casa, toda família, onde tem pessoas viciadas, é uma família descompensada. Meu pai, alcoólatra, herdou do seu pai, é herança. O meu avô morreu bebendo. Você já viu alguma história assim? O pai bebia, o filho bebia, o bisavô bebia, o avô bebia, o pai bebia. Vai pegando as gerações. Então, eu pequenininha, de uns 7, 8 anos, sentadinha do lado de um fogão de lenha, porque no sul é muito frio, nós estamos passando mal quase aqui, né? Nascemos num lugar bem frio, então era normal fogão a lenha para esquentar a casa. E eu estava sentado ao lado desse fogão, umas 9 horas, 9h30 da noite, esperando mais uma vez meu pai chegar bêbado. E ali a minha mãe começava a contar para nós a história da sua vida. E ela contou para nós que ela era filha de um fazendeiro rico, muitos bens, tinha vários filhos, várias filhas, e na roça, no interior do Paraná, quando há uma colheita por ano, é feita uma festa, onde essa festa tem baile, tem dança, escolhe a rainha da batata, a rainha do feijão, sei lá do que, aquelas festas de interior, né? E é um dia muito aguardado e esperado essa festa, porque não é comum no meio do mar ter festa, festança. Então eu ficava aguardando esse dia, que era um dia que se encontrava as famílias, matava saudade, via quem não via há muito tempo, dançavam, bebiam. E se dava num lugar, nesse lugar, a minha mãe contando que saíram de casa para ir para esse baile, todos de charreta, 1930, né?
Então, de charrete, as filhas com aquele, a melhor vestido, meu avô comprava, não um vestido, ele comprava peças de tecido, elas faziam todos aqueles vestidos e aquelas coisas, e foram para essa tal festa. E você sabe, eu não sei se aqui na região assim, mas os bailes do interior funcionam assim. Como a pastora e o filho está sentado ali, os bancos é assim, ó, na beiradinha lá, na beiradinha lá. E a pessoa chama a pessoa para dançar no meio. Vai lá o cavaleiro, vamos dar uma dança, né? E ali começa as músicas, gaita, tudo caipirada, né? Nada, é tudo caipirada. E daí tá lá aquela dança, né? Meu avô sentado, a família sentava do lado. Meu avô, minha avó, e a minha mãe era noiva de um rapaz chamado Júlio. Porque meu avô falou, esse cara aí tem futuro. Eu vejo nesse cara um futuro promissor. Minha mãe vai noiva para esse baile. E lá pelas tantas, ali pelo tempo do baile, ali começa a desenvolver, de repente, mais que de repente, uma muvuca, um zum, 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 no bar. Era exatamente essa disposição, e o bar era do lado onde tocava. E de repente viram duas perninhas de homem voando pela janela, duas perninhas de calça branca, de linho branco. Preste atenção. Todo mundo queria saber quem é que voou pela janela, que é aquela movuca ali. E meu avô, minha mãe foram lá, vamos ver quem é e tal. E tinha alguém que estava se levantando do chão, se limpando a calcinha branca. E quando a minha mãe olha para aqueles olhos azuis da cor do céu, os meus são verdes. Aquela calça branca de linha, um príncipe. Da onde esse príncipe encantado que eu nunca vi nessa região? Papai, quem é esse rapaz? O quê? O que você quer saber com esse rapaz? Papai, quem é esse rapaz? Nunca vi na região. Ele é o filho daquele polaco bêbado e pobre. Sabe o que é polaco? Descendente de polonês, lá da Polônia. Eu sou descendente de polonês. Não, esqueça. Descendente de polaco, pobre e bêbado. O pai dele fica caindo pelas roças. É um polaco bêbado, ele é filho dele. Vocês já sabem o que aconteceu, né? Terminou noivado com o Júlio, que tinha um futuro. E enquanto não viu esse rapaz, enquanto não se encontraram, ela não deixou meu avô sossegado. Conheceu o meu pai. Aquelas calças brancas que não existiam no mato interior, é porque ele tinha vindo servir o exército na cidade grande, e foi dispensado, e lá ele comprou essa calça branca, era um sucesso. O rapaz, o príncipe encantado da calça branca de linho. Cabelos pretos e olhos azuis, mas era baixinho, era o príncipe baixinho. E nem estava no cavalo branco. Contra a vontade dos meus pais, preste atenção. Você jovem que está aqui, você menina que está aqui. Contra a vontade dos meus avós, contra a vontade dos seus pais, a minha mãe se casou. E não restou outra coisa a não ser meu avô fazer o casamento, mas não foi abençoado. Você que está aqui, ó, não pode casar sem a bênção dos pais. As bênçãos de verdade. Não é concordar, é abençoar. Mas ela estava apaixonada. Então, a casa que o meu avô morava, o pai do meu pai, era perto de um rio, onde as carroças passavam por dentro do rio, eram pedras,
e estava ali o casebre. Vocês já viram aqueles casebres de madeira velho, que se você dá um soco, acho que atravessa a mão, velho, sem pintura, caindo nos pedaços, uma rocinha minguada, uns pouquinho de milho, tudo minguadinho, as mandiocas assim, tudo virada, porque casa de bêbado, que tem disso, casa que são tudo preguiçosos, é tudo assim. É tudo assim. Aí, o que acontece? Meu pai foi morar na casa do meu avô. Como meu avô era próspero, tinha muito trabalho. Meu avô tinha criação de gado no Zebu, meu avô tinha fábrica de erva, meu avô tinha muita coisa, muita terra, tudo muito, muito próspero. Falou, então vocês casem e vão ficar morando aqui na fazenda. Só que 3 dias, no 4º dia, você vai levantar cedo, às 4 da manhã, nós vamos para os matos, vamos para a roça, que era um outro local que meu avô tinha de casas, plantações, era longe, tem que ir de carroça, 4 horas. Chega, 4 horas da manhã era para levantar, e nada do homem. Diz que levantou, segundo a minha avó, e naquela época não tinha essa linguajar, só para quem morava na cidade. Bom dia, sogrinha, tem cafezinho? Minha avó ficou assustada, contou para meu avô ficou tão bravo, falou, preguiçoso, sem vergonha, quer só ficar comendo, né? Não, eu vou cuidar da casa, da fazenda dos gados aqui, e depois, não sei que dia, eu vou lá com vocês, lá para o mato, porque eles ficavam para lá a semana inteira. 2, 3, 15 dias, um mês, meu avô não aguentou, falou, avô, não, é hoje, eu vou pegar esse homem. E foi planejando e chamou meu pai. Acho que fazia uns 2 meses que ele estava só enrolando e mentindo. Vamos ficar em pé um pouquinho. Fica em pé um pouquinho. Isso, acorda. Quem mandou está dormindo, viu? Levanta as tuas mãos para o céu. Quando nós levantamos nossa mão para o céu, você sabia que o Senhor toca nos nossos dedos? Guarda esse segredo, meu irmão. Todas as vezes que nós levantamos nossas mãos, Ele toca em nossos dedos e derrama sobre nós a virtude curadora dEle. Receba a cura do Senhor. E você fica para um próximo episódio, se a gente retornar aqui, eu conto essa experiência, como é que eu recebi esse toque nas minhas mãos. Mas você está recebendo, Eu vou fazer uma interrupção, já que nós temos bastante tempo aqui, né, pastora? Eu vou fazer uma interrupção que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Nós estávamos na África, ministrando. Quem conhece a Heidi Baker aqui? Os mais antenados conhecem, você conhece, né? Nós estamos hospedados na casa dela. Aliás, todas as vezes que nós estamos lá, ficamos hospedados na casa dela. Depois procura saber quem é a Heidi Baker. É a irmã que Deus levantou de amor do coração para adotar crianças. Estava na casa dela uma madrugada e eu saí para fora do seu pátio, viu, pastora? Eu fui orar, eu e uma outra pastora fomos orar, só eu e ela de madrugada no pátio da casa da Heidi Baker da África. E eu estava olhando para o céu e adorando o Senhor. E quando eu levantei as minhas mãos, Ele tocou nos meus dedos e eu recebi virtude do Senhor. E Ele ministrou meu coração declarando assim: todas as vezes que você tiver em dificuldade, não é somente se ajoelhar, é importante, mas levante tuas mãos, para que Ele possa tocar em você, e você receber a virtude curadora. Quando o Senhor nos toca, Ele nos transforma, Ele nos enche de virtude, igual aquela mulher que tocou nas suas orlas, e disse, Jesus disse, quem me tocou? Quando levantamos as mãos, você recebe. Você está dizendo, Senhor, eu dependo só de Ti. E Ele ama quando o seu povo levanta suas mãos. Amém. Agora que você está acordadinha, já contei um pouco da experiência, senta.
Uma salva de palmas para Jesus, né? A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Então estou sentada ali, a minha mãe, voltando lá do meu avô pega meu pai numa manhã, não vai, e diz: hoje ele não escapa. Chamou ele e falou: olha, é o seguinte, você tem que trabalhar, você não pode mais ficar aí só fazendo essas coisas da casa, da fazenda ali, que era pouco, até minha avó fazia, minhas tias faziam. Você tem que ir para a roça, você tem que ir para lá para a plantação, você não pode mais. Eu sei lá como foram as palavras daquela época, muito dura, meu avô era muito duro. E parece que você casou pelo dinheiro. E ele responde: sogro, dinheiro é bom, né? Ai, meu Deus, misericórdia. Foi o fim daquele homem. Meu avô: o quê? Você casou por causa de dinheiro com a minha filha? Pois então, fora daqui. Chamou a minha mãe, disse: ó, Maria, não dá, ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar. E sabe Deus quantas outras palavras mais, eu sei só o que a minha mãe resumidamente me contou. E disse assim: eu não quero mais esse homem aqui. Ele vai ter que procurar o caminho dele, vai ter que procurar emprego, vai, sabe Deus, um monte. E a minha mãe disse: não podemos, pois eu estou grávida. E as únicas coisas que a minha mãe tinha, só o que ganhou no casamento. E na época era mais louça, mais essas coisas. Não... E o meu avô falou: então você fica aqui, ou você escolhe com ele. E a gente cria essa criança. Naquela época não se separava. Era uma vergonha. Meu Deus, a filha, né, do seu Joaquim, lá se separou. Meu Deus, ficava manchada, marcada. E a minha mãe disse assim: eu vou com ele. E a minha mãe sai da casa do meu avô com uma mão à frente e atrás. O que ela carregou cabia na parte da caixinha de uma charrete. Somente. E um senhor, uma família lá, com misericórdia da minha mãe e do meu avô, cedeu uma casa que estava desocupada, muito velha, uma casa bem grande, daquelas com sótão de madeira do Paraná, vazia, só tinha um fogãozinho de barro. E ali a minha mãe entrou naquela casa, com umas caixas de coisas, e começou ali a sua vida. E os vizinhos vieram ajudar a fazer cama pau a pique, um banquinho pau a pique, tudo para tentar começar a vida. Só que ali, o meu pai bebia mais do que ele já bebia. Ele saía procurar emprego nas roças e voltava bêbado. E quando a minha mãe foi ter a luz, ele demorou para ir buscar parteira nos matos. Era parteira. E daí nasceu a menina e o menino morto. Eram gêmeos. Minha irmã mais velha. E a minha mãe ficou naquela luta, dependendo de migalhas do avô, do pai dela, que proibiu de dar coisa, porque se você fica alimentando alguém que é preguiçoso, daí que ele não vai trabalhar, daí que ele não vai. Então, minha avó levava escondido umas coisas básicas. Até que veio o segundo filho, era 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, vinha outro. E eu nasci nessa casa. E quando um dos tios meus da cidade, chamada Irati, lá no interior do Paraná, viu aquela situação da minha mãe,
arrumou emprego para o meu pai na cidade, num antigo departamento água e esgoto, para abrir valeta, fazer canalização das águas, pelo menos para isso. Um dos meus tios trabalhava lá e conseguiu para ele. E nós mudamos para a cidade, e o que a minha mãe tinha coube em cima de uma carroça. Aliás, nem encheu a carroça, né? Sabe aquelas, junta tudo numa colcha, no manto e tal, né? Joga tudo ali, e 4 filhos vêm para a cidade, pequenininhos. E a minha mãe disse, bom, morando na cidade, se ele beber e aprontar, ele vai o quê? Preso. Só que não, né? Ali começou o inferno na vida da minha mãe, pior do que quando ela estava lá na roça. Porque o meu pai desencadeou a beber cada vez mais, e os colegas de trabalho dele, desse lugar que ele arrumou emprego, saíam pós o trabalho, iam tudo para o bar beber. Eram tudo bêbado. Bêbado atrai bêbado, drogado atrai drogado. Com quem que drogado anda? Com drogado. Bêbado anda quem? Com bêbado. Então, às vezes, ele vir para casa, passava nos bar, e ele começou a aprontar na cidade. Ele dava uma de valentão. Chegava em casa, bêbado, brigando. Tudo para ele era quebrar. Tudo para ele era matar. Ele arranjou um revólver, dava uns tiros na cidade, ia preso, mas ele tinha que soltar, porque quem quer dar de comer as crianças? E eu estou ali sentadinha, 7, 8 anos, escutando a história da minha mãe. Porque quando eu morava com meu papai e a minha mãe, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha isso. Mas por causa do seu pai, vocês não têm nada. Não é assim? Vocês já viram essa história? Se não fosse o teu pai, se ele não bebesse, vocês iam ter material escolar, vocês iam ter isso, vocês iam ter aquilo. Mas por causa do teu pai não dá para comprar uma boneca, por causa do teu pai não posso fazer isso, por causa do teu pai, por causa do teu pai. Era mentira? Não era mentira, era verdade, a gente via aquilo ali. Mas o que é lançado na mente de uma criança, fica registrado. Tudo ali condensado. E ele chegava à noite tão violento, a minha mãe dizia assim, ó, hoje não vamos comer essa carne, vamos deixar um pedaço para ele, porque para ver se ele fica mais calmo, se ele hoje não apronta novamente. Ele olhava a panela, pegava e jogava tudo lá fora. Já viram essa história? A gente não comia, mas ninguém comia naquela casa. Era uma casa que ninguém mais dormia. Sabe aquela história que os vizinhos tentam te ajudar e sobra para os vizinhos? Daí quando chegou um tempo que os vizinhos não podiam mais querer nos defender das brigas, das discussões. Ele sempre queria bater na minha mãe. Ele sempre queria matar a minha mãe, sempre com uma faca na mão. E nós, criançada, eu sou a segunda filha de só 13. Não, meu irmão acorda, não é 3. 3 é bonito. 13 filhos, claro que contando com o que morreu, claro que no meio do caminho morreu crianças que nasceram e não permaneceram, mas eu era a segunda. E aquela carrada de filho, aquele homem chegando todo dia bêbado, os vizinhos com medo, tem aquele vizinho de frente assim, que ele ameaçava. Daí quando começava as brigas, já fechava a porta, sabe? Estou fora porque vai sobrar para mim. E outra coisa, o meu pai dava uma de valentão. E um dia, ele foi lá na fazenda do meu avô, para brigar, para aprontar. E arranjou uma encrenca muito grande com meu avô. E aquela briga dele separou a minha mãe dos seus pais. Meu pai proibia a minha mãe de ir para lá, e automaticamente todos nós. Mas o meu avô deserdou a minha mãe. Uau, que história real. Era tanta encrenca, tanta briga. Quando meus tios vinham para a cidade, a nossa casa ia vir escondido, podia deixar o cheiro na casa. Nós éramos proibidas de ir na casa dos meus avós.
E eles eram proibidos de vir na nossa. Eu pergunto, uma criança tem culpa das escolhas dos seus pais? Mas quem paga o pato são os filhos. Quem recebe o impacto da maldição, o impacto da destruição, é os filhos. Os filhos são como esponja, vai pegando tudo, vai pegando tudo. Então nós não podíamos ir na casa do meu avô. Uma fazenda com tudo que se podia ter de bom. Minha mãe não podia ver seus pais. Foi privada por uma escolha sem a bênção dos pais. Ou coração enganoso, porque não ouviu seu pai, sua mãe. Eu vou abrir um parênteses aqui. Sabe o seu Júlio? O Júlio que era noivo da minha mãe? Prefeito de uma cidade chamada Angaí. Eu chorava e dizia, eu quero ser filha do prefeito. Eu não quero ser filha desse homem, mas agora não tem mais jeito. Eu não quero ser filha desse homem bolaco, bêbado e pobre ainda, que não tem um centavo para comprar um lápis. Eu queria ser filha do prefeito lá, o seu Júlio é prefeito. Algumas vezes, raríssimas vezes, viu, pastor, eu vi minha mãe ir na casa dos seus pais. Muito raro. E nós, os netos, não podíamos ir. Mas eu vou contar para vocês como é que eu conseguia ir. É longe, é de carroça, horas e horas para o meio do mato, nem sei quantas horas. Quando um tio meu vinha entregar coisas na cidade da roça, ele vinha de manhã cedo, mas voltava à tarde, né? Chegava à noite lá. Então, ele passava escondido na nossa casa, só para ver a mãe e tal. E daí eu perguntava, tio, quando que você vai voltar para a cidade? Ou algum dos outros tios, que moravam tudo perto. Ele disse, o Jorge vai voltar daqui a 2, 3 dias. Eu dizia, eu vou junto, mãe deixa eu ir junto, eu vou junto, de carroça. E eu ia escondido do meu pai. Ele chegava bêbado, olhar naquele quarto, sabe quando, eu não sei se você já viu essa história, que uma cama é para 4, 6, é o pé de um, chute no outro, tira esse pé daqui, era assim uma ninhada, parecia uma ninhada de gato. Já viu isso? É o irmão que dá uma pesada no teu rosto, tira esse pé daqui. Então meu pai chegava bêbado, olhava aquele monte, aquelas camas tudo cheias de criança, né? Daí ele dizia, parece que está faltando um. De minha mãe dizia, larga a mão, bêbado. Você acha que vai faltar um aqui? Você nem está vendo. Está todo mundo aqui. Eu estava na casa da minha avó, ficava lá 3 dias, às vezes lá. Só que daí eu era meio variadinha da cabeça. Guarda uma coisa, irmã, você que está aqui nessa noite. A pior tortura para uma criança não é você apanhar. Porque apanhar, a gente apanhava um monte. É a tortura psicológica. Ela vem antes da física. E eu, devido eu ser a segunda e receber todas essas brigas, todas essas confusões, tentar tirar a faca da mão do pai, você já fez isso? Já passou por isso? Já viu isso? Aquela criançada tudo gritando, chorando, para que a sua mãe não amanheça morta outro dia, e você fique sem mãe? Então você vai ficando assim? Porque os gritos, palavrões, discussões, violência, destrói a mente e as emoções de uma criança. E muitas das vezes, destrói para sempre. Ela fica descompensada. Então eu ia meio variada para a casa da minha avó, e em vez de eu chegar e ser uma criança normal, eu corria, eu gritava, eu queria comer, eu queria fazer, tudo em 3 dias. E a minha avó achava, e era eu a corajosa que fugia. As demais irmãs não tinham essa coragem de pegar aí, mas eu tinha. Eu voltava e o meu pai nunca percebia. E o tempo foi passando, estava com 7, 8 anos, numa dessas noites, esperando mais uma vez ele chegar, bêbado. Eu perguntei para minha mãe,
Como a gente pode fazer para se livrar desse homem? A minha mãe disse: bêbado, nem o carro pega. Bêbado tem uma sorte, o carro vai para cá, o bêbado vai para cá, vai para cá. É assim ou não é? Eu disse: pois então eu quero que ele morra. Eu quero que ele morra para mim, para nós, mãe, termos paz. Para a gente poder ir na casa dos nossos avós. Para nós podermos ter um tempo de sossego. E a senhora parar de chorar. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. A minha mãe chorou a vida inteira. Sempre com uma criança no colo chacoalhando e tentando se defender de morrer. Pela escolha que ela fez. Você que é jovem, preste atenção. Ouça seus pais. Eles representam Deus na sua vida. Independente se é cristão ou não, o pai sempre vai querer o bem para você, o certo. E nós, naquela situação, eu disse: pois eu quero que esse homem morra. Porque meu pai, ele nunca tinha ido no colégio levar gente, nem buscar, nem ver um boletim. Outro dia de manhã, chegava na escola sem dormir, sem merenda. Mal estávamos vivos. Até que uma professora minha, ela viu que eu não estava bem. E me chamou e disse: cadê suas lições? Irmãos, você amanhecer viva num lar desse já é grande coisa. Quem que ia te ensinar? Da onde? Você tentava amanhecer vivo todo mundo? Meu pai é analfabeto e a minha mãe sempre analfabeta. E tinha casa para estudar e arrumar alguma coisa? Não tinha. E ela disse: você tem que pedir para os seus pais para fazer lição. Você nunca traz lição, você nunca faz nada. Eu tive que parar de estudar, porque a minha mente, ela ficou lesada. A minha mente ficou doente. A minha mente ficou descompensada. Eu não sabia mais o que era 2 mais 2 ou dar o recado para alguém. Porque a dor, o sofrimento, as brigas, as discussões dentro de casa lesam a mente e a alma. A minha irmã, mas ela tinha uma outra reação diferente do que eu. Ela conseguia falar: pai, para com isso, mãe. Eu não conseguia. Eu guardava para mim. E aquele que guarda é pior do que aquele que externa ou que está dentro do seu coração, da sua alma. A minha irmã mais velha, que inclusive morreu no Covid, ela dizia assim: quando eu crescer, eu vou embora dessa casa. E o primeiro namorado que ela arrumou, ela foi embora. Muitos casamentos são para escapar da dor, para escapar daquela casa que é o inferno. Então você vai embora. Com o primeiro que aparece. Você escapa daquilo ali, é um escape. E ela fez isso. Primeiro namorado, rapaz, 16 anos, ela foi embora. Eu nunca pensei, sinceramente, em sair de lá. Até porque eu não tinha nem mente para isso, né? Meus pais, católicos até os ossos. Sabe o tutano que tem dentro dos ossos? Que ele era católico, até os tutanos. Minha mãe, filha de Maria, adorava Maria, cantava para Maria, consagrada a Maria, conduzia as novenas. Minha casa é um altar. Morava no fundo do cemitério, em frente à igreja católica.
Só saía da porta. Todo defunto que chegava no cemitério, que era do lado a minha casa ficava no sul do cemitério, minha mãe dizia, vai ver o defunto que chegou. Vai lá, vamos lá ver. Nós, criançada, tinha um buraco no cemitério, na cerquinha, nós ia lá ver quem era o defunto e voltar a contar para ela quem era o defunto. Nós ia chorar com o defunto dos outros, a nossa vida já era um horror. Era tão demoníaco que nós não podíamos escapar um defunto sem ver. Se era criança, se era adulto, tinha que correr ver. E a igreja católica, a porta dela à frente, era a frente para o portão do cemitério e automaticamente para a nossa cozinha. Na minha casa, nunca, jamais vi falar a palavra Jesus. Era a mãe dele. Minha mãe fazia todas as novenas. Nós somos batizados na igreja católica, mas eu tive 7 padrinhos. 7 padrinhos e madrinhas. Para garantir que eu não sairia da igreja católica. Minha mãe me batizou na gruta, me batizou no pé da santa, em cima da santa, acho que até lá em cima, na cabeça da santa, me batizou na igreja, me batizou no céu, 7. Fiz tudo o que tem que fazer na igreja católica, tudo. E quando comentava no bairro da minha cidade, uns crentes que passaram por lá, nós nem conhecíamos, meu pai dizia assim, todo crente é do diabo. Então, nós nem sabíamos o que era crente. E nós estávamos vivendo aquele sofrimento terrível. Minha irmã tinha saído de casa, aí tinha eu, e abaixo de mim, e depois uma escadinha. A única coisa que meu pai não deixou faltar em casa, o feijão, o arroz, o básico. Isso eu tenho que ser fiel. Ele bêbado, não bêbado, bom, trabalhava e uma vez por mês fazia a compra. O resto faltou tudo. Amor, nem sabia, era tudo na pancada, na chicotada, palavrões, falar palavrões é normal. A gente se falava com o irmão, quanto, ô seu filho, ô seu isso, era normal. Ninguém falava sem ser palavrões. A mentira na minha casa virou a verdade. A família mais mentirosa face da terra. E o meu pai mentia para os vizinhos, para quem chegava e dizia assim, né Maria? Ela dizia, João. Meu pai João, minha mãe Maria. Daí perguntava para nós, é verdade. Mas nós ficamos tudo mentiroso. Sabe que quando uma pessoa mente muito, aquela mentira vira a sua verdade. Você fica confusa, você não sabe se é ou não é. Tem alguém que já mentiu na vida aí? Erga a mão bem baixinho aí. Eu estou vendo um aqui que mentiu muito, para de mentir, hein? Hoje eu estou muito animada aqui. Eu vou contar um episódio para você, o que o mentiroso apronta. Acho que nunca um ex-mentiroso, uma ex-mentirosa falou nesse altar aqui. E eu me tornei uma das mais mentirosas da minha família. Nós disputávamos mentira. E quando você conta bem, a pessoa acredita perfeitamente. Eu duro que você pensa que eu acho que é verdade, né? Olha só o que, abrindo um parênteses, depois eu volto. Olha só o que eu aprontei na minha família. Não é exemplo para ninguém. Quem mente, você precisa de libertação, hein? É o espírito destruidor. Mentira é Mas um dia eu aprontei uma mentira para meus pais, dizendo que tinha um bandido perto do nosso mato lá, que tinha um cara que era bandido. Eu disse, eu vi ele lá. Meu pai disse, você viu aquele bandido que não sei o que fez na cidade? Eu falei, vi. Estava eu, minha irmã e a filha de uma vizinha. Essa é minha irmã, menor do que eu. Um cavalo que se mexeu no meio do mato.
E eu pensei, eu vou falar que é o bandido que nós escutamos na rádio. Tinha um nome, o bandido lá. Eu disse para as meninas, olha ele aí! E elas correndo, e uma passando mal, e tropeçamos. Eu acreditei na minha mentira, cheguei branca em casa. Eu já sou branca, né? Agora imagina eu chegar branca. Minha mãe, meu pai, estavam, meu Deus, o que aconteceu? Da minha irmã atropelada, a Su, falou, o bandido fulano de tal. Opa, meu pai, meu Deus, vocês viram lá? Onde que ele estava? Daí não tinha telefone na época, ninguém tinha telefone. Existia um telefone, não sei, mais de 1 quilômetro, numa carvorite público, lá dentro da carvorite. Meu pai foi correndo, chamou a polícia, foi chegando o carro de polícia em frente à minha casa, porque ele estava atrás desse bandido. Não dá um filme minha vida? Não dá um filme? E os policiais correndo e eu dizendo, eu vi ele lá naquele mato. E os policiais no meio do mato. Como tinha um rio no fundo da minha casa, sabe o que eles falaram, coitados? Só que eu confessei isso para minha mãe antes dela morrer, sabe? Para meu pai não deu tempo. Os policiais falaram, ele é tão esperto, porque ele tinha um cavalo, esse bandido, sabe? Ele falou, ele atravessou o rio, mas tudo bem. Olha só o que o mentiroso faz. Fiz movimentar dinheiro da prefeitura, do município, né? Gastar com polícia, com carro e vizinhança, tudo vindo para ajudar a ver o bandido, achar o bandido, prender o bandido, que nunca existiu. Era um cavalo que se mexia no meio do mato e eu vi o cavalo. Voltando para a parte principal. Oh, aleluia, Jesus lindo. Não importa que família nós tenhamos nascido, a casa que temos nascido, Ele olha para nós. Posso nascer lá no meio do mato, Ele está olhando para nós. Mediante toda essa situação, uma das vezes mais traumáticas meu pai brigava nos bares com os próprios bêbados, é claro. E ele apanhava dos bêbados, ficava todo ensanguentado. E quem levava meu pai para casa, o bar era perto, os próprios bêbados. Abria a porta e jogava ele na cozinha ensanguentado, os próprios bêbados. Já viram história assim? Bebe, apronta, briga. E para uma criança ver essa cena de sangue, a gente chorava, limpava ele. É terrível. Marca. Como eu disse, eu não pude mais estudar. Não tinha mais cabeça para estudar. E meu pai achava que se você fez o 5º ano primário, chega. Só os meninos para estudar. Eu estava com 15 anos. Eu chego um sábado em casa, tinha saído ali perto, e eu encontro essa minha irmã mais nova do que eu, 1 ano e pouquinho, a Su, e ela vem me encontrar bem próximo de casa, já chorando. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, o pai me bateu por isso, por aquilo, porque ele batia por qualquer coisa. O bêbado faz isso, ele faz até sem noção. Tudo para ele é bater, é quebrar, é destruir. Eu disse para ela, olhei para ela aquele sábado à tarde, 3 horas, 4 horas, eu não lembro, mas era tarde. Não muito tarde. Eu disse, o quê? Pois então nós vamos embora desta casa. Alô? Como que uma criança, 15 anos na época era criança, que não tinha estudo, não sabia fazer uma ligação telefônica, não tinha 1 centavo de dinheiro, como é que ela ia embora de casa? Ia para onde? Para a casa da avó, para daqui a pouquinho todo mundo lá atrás buscar? Eu disse para minha irmã,
Segunda-feira nós estamos indo embora para a capital, Curitiba. E ela assim, o quê? Como? Quando? Eu digo, não sei. Eu nunca pensei em fugir de casa, mas eu fugi de casa aos 15 anos e roubei minha irmã de 14 anos e viemos embora para a capital. Entramos num ônibus e viemos embora. Tinha uma tia que morava em Curitiba. Meus pais sentiram falta e ficaram quase loucos. Minha mãe ficou doente. Foi para a rádio a notícia. Some 2 adolescentes, uma de 14 e uma de 15. E procurando e não achava essas adolescentes. Já viram essas histórias? Ah, mas eu vi o carro preto passar aqui. Não, não era preto, era um prata. Parece que eu vi elas entrando nesse carro. Só que não, nós já estávamos na capital. Porque quando some alguém, já pensa assim que foi raptada, que alguém já matou, já jogou não sei aonde. Quando chegamos na capital, na casa da minha tia levou o maior susto, falou, o quê? Já rejeitou nós, a rejeição toda sempre, desde que nasceu, né? Não quero vocês aqui. Eu vou tratar de arrumar um emprego de babá amanhã mesmo. Nós acabamos de chegar. Eu falei, tá bom. E tinha uma prima minha, de família bem de Irati, passando as férias na casa da minha tia na capital. A prima rica. Sabe a prima pobre e a prima rica? Sabe a história da Bela Adormecida? Sabe a história da... Qual outro lá? Da Sapatinho de Cristal, como que é? Cinderela. Olha a Cinderela aqui. Eu só limpei casa desde os meus 12 anos e fui babá. Só servia para limpar a casa dos ricos. E a minha tia arrumou um emprego de babá no dia seguinte para mim e para minha irmã. Mas essa minha prima ia voltar para Irati. Já estava vencendo as férias dela, ia 1, 2 dias, ela já ia voltar. E eu disse, já sabia que estava tudo apavorado lá, que era normal, né? Eu disse para ela, então você chegando lá, você leva um recado para o meu pai. Não para a mãe. Diga para ele que nós estamos aqui sim. Mas nunca mais ele vai me ver em vida. E nem morta, porque ele não merece me ver nem morta e nem viva. E nunca mais quero dizer que tive um pai. E ela chega lá e dá o recado certinho. Olha, está lá na capital, na casa da tua tia. Tá, na verdade, ela era irmã do meu avô, essa tia. E ela disse que nunca mais você vai dizer que teve um pai, nunca mais ela quer te ver, e nunca mais ela vai ver nem morta. E ela deu o recado certinho para meu pai. Daí pararam de... E a minha tia arrumou um emprego numa casa para mim e para minha irmã na outra. Só que eu fiz um pacto com a minha irmã. Só não foi de sangue. Eu disse para ela, nós vamos sair dessas casas, vamos arrumar outro emprego. E nunca mais nem a tia vai saber. Porque capital é muito grande, né? Quase 2 milhões agora de habitantes. E eu falei, e nunca você vai dizer onde que eu estou e nem eu vou dizer que você está. É pacto. Nunca mais minha tia viu nós. Nunca mais quis saber do meu pai, nem da minha mãe, de ninguém. E combinamos que uma vez por ano, uma ia só para olhar a mãe e as crianças, no horário que o pai não tivesse. E se caso prendesse uma das duas, porque ela tinha só 14, eu tinha 15, eu jurava que nunca ia entregar a outra. E nós cumprimos esse pacto. Uma vez por ano, uma ia, só umas horinhas rápidas, viajava, já voltava, só para ver a mãe. Ele, por mim, podia estar morto, eu não queria nem saber. E quando as pessoas me perguntavam, você tem pai, tem família? Eu digo, não, não tenho pai. Porque quando nós queremos negar alguma coisa dentro de nós, nós conseguimos. E a tua mente vai te informando que você não tem. Eu dizia, não tenho pai, não tenho família. E essa minha irmã, que eu trouxe com 14 anos, ela namoradeira, e eu nem sabia, porque ninguém namorava lá na cidade, né? Nem sabia que tinha
se despertar para essas coisas, né, devido ao todo sofrimento. Mas ela chegou na cidade e começou a paquerar os meninos. E logo ela arrumou uma barriga. E ela foi cuidar da vida dela. E eu fiquei sozinha novamente. Só estávamos nós duas, agora eu estava sozinha, literalmente. Ela casou com esse rapaz, foi cuidar da vida dela. E eu trabalhava um dos últimos empregos de babá, sempre limpando casa. Irmã que está aqui hoje, você que está aí, quero dizer para você que não é teu fim só limpando, só miséria, só tristeza. Não é teu fim, porque Jesus transformou minha vida, vai transformar a sua. Você crê nisso, irmã que está aqui? Que o melhor de Deus é para nós, para os seus filhos? Não é para o ímpio, é para nós. Mas você tem que crer. Eu, o último dos empregos de babás, que eu sempre fui babás, limpava a casa também, né? Trabalhei de diarista também. Mas o último foi na casa de um pastor presbiteriano de babá dos filhos dele. E esse pastor fez de tudo para me converter, mas não teve jeito. Entrava aqui, saía aqui, porque eu era lesada da mente. Eu aprendi a fumar. Eu não batia bem nas violas. Sabe que é bater bem nas violas? Batia bem na cabeça. Eu ria quando não era para rir. Uma coisa terrível, eu achava graça. Num desastre. E a hora que era para chorar, eu não chorava, eu ria. A hora que era para rir, era tudo o contrário, era tudo lelé. Entendeu? Sabe quando você fica horas assim, olhando uma figurinha? Eu ficava assim, desse jeito. Tentava estudar, não entrava nada. Então, trabalhando na casa desse pastor da presbiteriana, eu cheguei para eles, eles tentaram me levar para a igreja. E um dia eles convidaram umas irmãs de oração da igreja lá para vir orar na casa deles e orar por mim, né? Me chamaram ali. Eu só via assim, eu não entendi nada, não vi nada, não sei nada. Eu não vi a hora que elas parassem, que eu queria fumar e sair dali. Quem já passou por isso, assim, não vê a hora desses crentes ir embora. Não entendi nada, não senti nada, não aconteceu nada, né? E eu disse, pastor, eu estou cansada. Já estava com 18, chegando quase 17 para 18 anos. Eu estou cansada de ficar trabalhando de babá, trabalhando de empregada. Minha vida assim, eu quero achar outro emprego. E junto com a casa do pastor, parede a parede, tinha uma pizzaria no centro da cidade da capital. Eu disse, eu vou ver se eu acho emprego nessa pizzaria, pastor. Eu estou cansada. E ele falou, vai. Ele era uma bênção, né? Era, porque ele já deve ter morrido faz tempo. Você vai, e o meu apelido de polaco, sabia que polaco tem apelido, né? Meu apelido era Nena. É de polaco, lá da Polônia, Nena. Sabe? E ele falou, vai, Nena, vai achar. Fui lá, conversei, ele falou, não, tem uma vaga para uma moça, para você aqui, para lavar copo, lavar prato. Na entrada da pizzaria tinha um house assim, e para arrumar sobremesa, essas coisas, né? Então, eu comecei a trabalhar ali, nessa pizzaria. Eu já estava com quase 18 anos, eu não lembro bem exatamente a data. E comecei a trabalhar ali nessa pizzaria. E quando comecei a trabalhar naquela pizzaria, começou a vir uns pensamentos estranhos. Até ali eu não tinha. Mas viram os pensamentos de morte, de suicídio. Porque eu pensava assim, a minha irmã casou, foi cuidar da vida dela. Para casa jamais eu volto. Eu dei uma palavra, nunca. Sabe o que é você falar a palavra nunca? É muito pesada. Há poder nas palavras. Nunca mais ele vai me ver em vida, nunca mais quero ver esse homem, nunca mais. Então o que o diabo fez? Começou a me projetar suicídio. Eu pensava, não tenho pai, não tenho família, a morte é a solução, é o escape. Mas só eu pensava comigo mesmo, não contava para ninguém, nem para o meu patrão, nem
para que eu conhecia nada. Mas uma bela tarde, eu normalmente não ia para a pizzaria à tarde, eu ia mais perto do movimento. Mas aquela tarde eu fui umas 16 horas, eu sabia que não tinha ninguém na pizzaria. Cheguei, só estava meu patrão sentado lá no canto, pizzaria bem grande, bem grandona assim. E eu fui mexer com as louças, ver copo, lavar bem na entrada. E tinha uma escada grande que saía bem nesse hall para você ir para o salão. Estou ali mexendo, umas 16 horas mais ou menos, 16 e pouquinho. E como eu disse, eu não ia à tarde para lá, mas naquele dia eu fui à tarde. E eu estou lavando os copos, estou mexendo ali bem concentrada, de repente, sobe, chega perto de mim, um homem alto, com a roupa da aeronáutica azul marinho, cheia de medalhas, aquele cap, aquele homem alto. Eu pensei, meu Deus, a polícia me descobriu, eu vou presa. Porque eu não sabia nem discernir o que era polícia, o que era da aeronáutica, o que era, eu só sabia que era uma autoridade. Falei, pronto, me descobriu, vou presa, vou ser deportada. Sabe aqueles segundos na nossa mente? São segundos, né? E eu fiquei ali. E ele disse, boa tarde, moça. Eu, boa tarde. Pensando, meu Deus, quem é esse homem, né? Aquele porte. Ele disse, moça, cadê seu patrão, Paulo? Eu digo, ele está ali, está sentado lá. Ele vira para mim e disse, moça, não faça o que você está pensando em fazer. Eu falei, pronto, meu Deus, o homem descobriu, hoje eu vou ser presa. Meu Deus do céu, aqueles segundos na minha mente. E ele disse, não faça o que você está pensando em fazer. Porque tem alguém que ama você. Ama? Eu nunca ouvi falar de amor, meu pai nunca declarou, nunca vi. Só se mata, só faca, só grito, só bebida. O perfume da minha casa era álcool, tabaco, cigarro. O perfume era vela, era flores para Maria. O som da minha casa, as rezas, as novenas, tudo. Ele falou, tem alguém que te ama. Não faça o que você está pensando. Aí caiu a ficha, eu pensei, suicídio. Eu estava planejando aqueles dias a minha morte. Eu escolhi me matar em frente a um caminhão. Um caminhãozão. Eu não queria ficar aleijada. Eu não queria que ninguém da família soubesse. Queria que eu morresse, mas... E ele disse, não faça o que você está pensando em fazer, porque tem alguém que ama você, Jesus Cristo de Nazaré. O quê? Quem é esse homem? Quem é Jesus? Na minha casa, eu só conhecia o filho, pequenininho no braço da mãe. A mãe era adorada. Eu nem sabia que ele cresceu, nem sabia que ele era um homem, nem sabia que tinha nada. Ele falou, Jesus ama você. Só que eu não sabia que Jesus era adulto, que fez tudo. Na minha casa nunca se falou nada. Mas uma coisa eu sei, que algo mexeu aqui dentro. E era bom, mas doía, não sabia, eu fiquei maluca. E ele disse, e outra coisa, eu vou voltar a falar com você aqui. Hoje não tenho muito tempo, mas eu quero voltar a falar isso aí. Quando ele sai, foram só essas palavras, eu começo a passar mal, mas era um mal bom. Palpitava meu coração, queimava meu coração. Eu não sabia o que, sei que era bom. E eu disse para o meu patrão, vou embora, porque eu não tenho condições de trabalhar hoje, que tem alguma coisa acontecendo. Como eu não batia bem das violas, ele falou, vai embora. Quero que provoque nada aqui dentro. Eu fui para casa. E naquela noite eu não dormi. Porque eu falei o seguinte, eu não quero dormir, para mim não acordar amanhã
e não ter essa coisa maravilhosa aqui dentro, que palpitava, que queimava, que me preenchia todo o meu ser. Eu passei acordada, andando para um lado e para o outro, porque eu não queria ser a mesma outro dia. Eu queria permanecer com esse sentimento, com essas emoções, com tudo que eu estava sentindo. Só que ficou um dia, ficou no dia seguinte, e no terceiro, esse homem volta para o meu trabalho, me prega Jesus Cristo. Pedro Martinez, ele era um coronel da aeronáutica convertido. Ele volta, me prega a palavra de Deus, ele me ensina a palavra, me dá uma Bíblia, me ensina a ler, e eu me converto literalmente, radicalmente. A conversão é assim, presta atenção, meu irmão. Você está indo aqui para as trevas, o diabo está fazendo, está te usando, está te confusão, blá, 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 e aparece Jesus à tua luz. E ele faz assim: este é o meu caminho de luz, de vida. E não precisa esforço, é algo que ele mesmo faz. E eu fico maluca por ser Jesus, mas eu não sabia bem quem era, o que era, só estava sentindo. E ele disse para mim: eu vou te levar na igreja e você vai conhecer Jesus. E eu pensei que era um homem de verdade, assim, ia chegar lá, tinha um homem, alguma coisa assim, sei lá o quê. Já não batia bem das violas, então eu pensava que eu queria, né? E ele falou: eu vou te levar na igreja e você vai encontrar-se com Jesus. Eu falei: existe igreja de Jesus? Eu falei: existe a igreja de Jesus. Jesus é uma igreja. Eu falei: mas nunca vi, como que nunca ninguém me falou até agora, né? Ele disse: não, mas eu vou te levar. E o dia que eu fui, ansiosa para ver essa tal igreja, para ver se eu via esse tal Jesus, né? Eu sabia que dentro de mim estava mudou, mas eu queria ver. Chego numa casa de uma pessoa. E eu pensei: esta é a igreja de Jesus? Uma casa, era uma casa que era aberta para uma congregação, né? Só que quando eu entro, estavam cantando louvores. Eu achei assim, que estava no céu. Chorei o culto inteiro. Achei, meu Deus, não dá nem para falar a palavra maravilhada. É choro, era lindo. E claro, quando o pastor fez a pergunta: você quer aceitar Jesus, o apelo? Não precisava nem fazer, porque eu já, na hora, eu já tinha aceitado. Na verdade, com o Pedro, foi só uma confirmação. E quando o pastor põe a mão na minha cabeça, veio um fogo do céu. Isso, dias, ele bota, veio um fogo na minha cabeça. E entra aquele fogo e toma conta de mim. E ele diz: perdoados são todos os teus pecados. Em um mês, eu já estava batizada nas águas, batizada no Espírito Santo, com línguas. Salva de palmas para Jesus. Você que duvida das línguas, não duvides mais. Eu pensei: esse povo tudo se combina. Meu pastor: tem alguém que está duvidando, vem aqui. Bem na hora que eu pensei, digo: mas profeta, hoje eu sei que era um profeta, né? Eu fui, né? Digo: acho que esse povo se combina, é tudo aí, né? Digo: quando eu chego lá, meu pastor bota a mão em mim, eu começo: veio aquele fogo que vem do céu. É o Senhor que nos dá. Mas tem um problemão na minha vida ainda, né? Estou convertida, estou batizada nas águas, cheia do Espírito Santo. Ei, essa mocinha de vermelho, acorda. O Senhor quer te levantar, você cheia do fogo do Espírito Santo. Esse fogo que eu recebi quando eu tinha 18 para 19 anos, nunca mais apagou. E não pode se apagar. Você tem que cada dia incendiar mais, 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 mais. Começo a frequentar as reuniões. E num dos dias das reuniões, como eu disse, eu não batia bem do quê?
das violas. Sabe o que é bater bem nas violas, né? Ó. Numa das reuniões na igreja, eu fui e sentei no chão na frente da onde estavam cantando, pregando. Sentei ali. É como se fosse hoje eu sentasse aqui. Sentei, abri minha bolsa, tirei uma bolsinha de moeda, joguei tudo no chão. Preste atenção, porque não batia bem das violas. Todo mundo viu. Ninguém veio pedir para mim a juntar as moedas e sair. Eu fiquei ali. Daí quando me dei conta, falei, guardei rápido, já me compus, né? Nem sei quanto tempo fiquei ali. E comecei a frequentando, até que um dia a esposa do pastor falou assim, durma lá em casa hoje. Vamos lá em casa hoje. Eu disse, tá bom. E ela chegou e disse assim, vamos conversar. Cadê tua família? Quem é a tua família? Eu falei, pastora, eu não tenho. Mas tem como esconder numa pastora profeta, meu filho? Todos os pastores são profetas, tem visão, o Senhor mostra, tem discernimento. Eu disse assim, não, eu tenho família, mas pai eu não tenho. Ela disse assim, então nós precisamos conversar, porque você tem pai. E lá eu conto tudo para a pastora. E ela então disse para mim o seguinte, minha filha, que situação. Eu contei tudo para a pastora. Pastora, quantas vezes eu quis comer um pedaço de carne, mas eu não pude. E acho muito interessante, pastora, não deu tempo de eu perguntar para minha mãe, porque ela faleceu, que na minha casa tinha, isso aqui eu não falo para ninguém, vocês estão sendo privilegiados. Você acha que eu contar o que eu vou contar para vocês, que eu estou contando para vocês aqui? É para vocês que o Espírito Santo está mandando eu contar. A minha mãe, nós éramos pobres, né? E como eu disse, só não faltava o feijão e arroz, mas o resto quase tudo faltava. Então, quando ela matava uma galinha caipira, quem gosta de galinha caipira aqui? Ela é grande ou ela é pequena? Pequena, do mercado é inchada, cheia de gelo, coloca uma bombadinha, fica o peitinho assim. Mas a caipira é magrinha, mas ela tinha um monte de filhos, então ela cozinhava a galinha. Eu não sei como, porque não deu tempo de perguntar para ela, ela dividiu aquela galinha entre os filhos, cada um já tinha o seu pedaço. Você ia na panela para não dar briga, né? Daí cada um ia lá, pegava o seu, sentava com o pratinho, feijão, farinha, linguiça, torresmo, galinha, era essa a comida só, da roça. Mas no dia da galinha ia lá. E o meu, quem adivinhar aqui qual era meu pedaço da galinha, eu dou um livro meu de presente no final. Era só os 2 pés. E a minha irmã, que eu trouxe, era o pescoço e a cabeça. No pratinho dela estava o pescocinho com a cabeça, sem os olhos e sem o bico. Daí, eu só comia a pé. Então, eu tinha vontade de comer uma outra carne, mas eu não podia. E quando eu reclamava para minha mãe, eu dizia assim, mãe, mas eu quero comer um... Ela dizia para mim, menina, larga a mão ser bobo, você tem 2, ele só tem 1. Pé, você só chupa ali o quê? O colágeno. Diz um pastor um dia que eu estava contando para ele, ele falou, mas o papai já não me cuidava lá? Vai comer pé de frango, fica bonita. Colágeno puro. E eu contei tudo isso para a pastora, eu não tive boneca, minhas primas ricas tinham.
Porque a minha família da minha mãe é rica até hoje. Os que estão vivos, os parentes, tudo comerciante, tudo envolvido até com política, coisa. Eu falei, mas eu não podia comer nada, eu não tinha boneca, eu não tive brinquedo, eu não tinha um pai presente, eu era órfã de pai vivo, meu pai só isso, contei tudo. Ela disse então, minha filha, é o seguinte, nós vamos adotar você. Só que esse meu pastor, carioca, morando no Paraná, o carioca é um dos povos do Rio de Janeiro com um coração muito grande. O carioca é assim. Se você fizer amizade com o carioca, você vai ver. Eles são despojados. Só que naqueles dias o pastor estava viajando. Só que quando eu me converti, já estava casando uma adotiva. Como que era o nome dela? Não, casou com o Irineu. A Luísa já estava casando. Só que esse pastor tinha 5 filhos biológicos. Já que estava casando uma adotiva. Já tinha uma de 14 anos. Já tinha uns 3 agregados. Como é que ia adotar mais eu? E pobre esse pastor. Ela disse, eu vou ter que falar com a Aniceto quando ele voltar. Nós vamos ter que adotar você. Você não tem experiência de família, você precisa de uma família. Eu fui adotada aos 19 para 20 anos. Então, resolvemos fazer uma viagem na casa dos meus pais para adotar formalmente, né? Conversar com meus pais. O meu pai fugiu o dia que nós fomos. Então foi o pastor, a esposa do pastor, eu, uma filha, e um pastor lá do norte do Paraná, né? Rondônia. Terreno, minha casa, terreiro é terra. E eles ficaram muito assustados. E o meu pai fugiu, mas o meu pastor falou com a minha mãe e disse assim, olha, tudo que faltou a ela, nós vamos dar para ela. E a minha mãe disse, eu o abençoo. Eu não mudei documento, nada, mas eu fui adotada literalmente pelos meus pastores, o qual começaram a investir em mim, através do amor. Diga comigo, o amor cura. O amor cura. Começaram a investir amor. Não se falava em cura interior, nada dessas coisas. O amor cura. Comecei a voltar a estudar. Comecei a saber o que é uma família verdadeira, original. Sentar numa mesa. O tempo foi passando. Eu escrevi uma carta para meus pais. Sempre desejei evangelizar. Uma vez eu fui para lá e evangelizei eles. Estava tudo resolvido. Porém, a minha mãe dizia sempre, desde que nós éramos pequenos, que quando a minha irmã mais novinha de todas crescesse, você já viu essa história? Não posso largar de ser traça porque eu não tenho quem dar de comer. Tem alguma mulher que já ouviu isso? Que não pode largar do companheiro porque não tem quem dar de comer? Fica numa dependência doentia. Não busca outro tipo de solução. Há soluções. Na época não tinha, mas hoje tem. Hoje tem a igreja, hoje tem pastor, tem psicólogo. Alguma ajuda você vai receber. Mas quando eu crescer, a última, eu vou largar desse homem, vou largar desse traste. Para tentar ser feliz, para tentar respirar, para tentar viver. Ela sempre falou isso. Mas eu estava ali, obreira já na casa do Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero que você abra teu coração para o Espírito Santo de Deus. Independente do que você exerce na casa do Senhor, de quem você é. Você pode ser obreiro, pastor, você pode estar cheio do Espírito Santo. Escuta o que aconteceu comigo. Um dos dias estava só eu e o pastor em casa, todos os pessoal tinham saído. E
Só para lembrar vocês que eu fui curada da mente totalmente. Eu fiz o curso de enfermagem, trabalhei até a nossa primeira filha nascer, em hospital. Ninguém vai fazer enfermagem com a cabeça assim, né? Tem que ser bem sã. Aí estava em casa, eu e o pastor, e chega uma das minhas irmãs, que morava uma em Irati, uma em Ponta Grossa, outra num lugar, e disse o seguinte: eu vim aqui para falar com você que desta vez a mãe vai separar com o pai. Chegou, porque ele bateu na mãe, porque ele tentou isso, porque ele tentou aquilo. E quando ela falou, ele bateu na mãe, eu lembrei das facas, eu lembrei dos gritos, acionou um gatilho do passado. Eu disse: o quê? Esse homem fez isso com a mãe? Vamos viajar e vamos ajudar ela a separar. A mãe vai fazer uma reunião com os advogados e agora ela vai separar, vai largar desse homem. E eu falei: isso mesmo, vamos lá, vou viajar 3 horas e pouco, e vou lá e vou dizer que por causa desse homem eu não pude estudar, por causa desse homem eu perdi minha infância de brincar, de ser feliz, por causa desse homem eu não tive uma família, por causa desse homem eu não pude sentar numa mesa para comer, porque era só grito e bagunça, por causa desse homem eu não tive boneca, por causa desse homem eu não convivi com as minhas primas, por causa desse homem eu não tive avós, ele me roubou tudo. E ela disse: é isso mesmo, vamos acabar com esse homem, chega. E quando minha irmã vai embora, o pastor que fechou a porta, o pastor falou: Rocio, quanto ódio você tem do seu pai, você precisa perdoar seu pai. Eu falei: é, pastor, bonito, né? Ele não era teu pai, não foi o senhor que sofreu. Ele disse: mas você precisa perdoar seu pai. Então eu me ajoelhei e comecei a chorar. Ele disse: eu não posso, eu não consigo perdoar. Por isso nós começamos com Mateus 18. Ele perdoou e abriu sua prisão, liberou e soltou. Então, além de eu perdoar, eu tenho que soltar a pessoa. Eu disse: pastor, eu não consigo. Ele falou: nós vamos orar. E o pastor orava, e eu chorava, e o pastor orava, e eu chorava, e eu fiquei tempos ali, eu calculo umas 2 horas chorando, e dizer: pastor, eu não consigo, porque a minha vida, até chegar a Jesus, foi só dor, desespero, dor e desespero. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso. Uma criança não consegue fazer muita coisa para salvar a mãe, salvar o pai, alguma coisa. É só dor, guardando. Até que o meu pastor teve uma luz de Jesus, porque pode não entender de cura interior, de entender coisa, mas conhece a palavra, tem o Espírito Santo, tem a solução. Amém? Não é porque a pessoa não entende cura interior, porque ela não tem, ela tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo ajuda em tudo. Até que meu pastor teve uma luz e perguntou para mim: você sabe da infância do teu pai? Ele comentou alguma coisa com você? Eu disse: eu sei que o pai dele ia com machado atrás da mãe dele, dos irmãos dele, para matar. Eles dormiam tudo na roça. Ele falou: tá aí. O teu pai reproduziu somente o que ele recebeu. Agora você tem Jesus, você pode perdoá-lo. Então eu disse: pastor, eu decido perdoar. Diga comigo: o perdão, o verdadeiro, é uma decisão. O verdadeiro perdão, diga comigo. Não, diga com fé. O verdadeiro perdão é uma decisão, não é um sentimento. É uma decisão. Então eu disse: eu decido perdoar meu pai.
E quando eu digo eu decido, eu sinto aquela unção dentro de mim. E meu pastor falou: agora você está preparada para viajar para a reunião, que era uns dias ali para frente. Chega o dia da viagem. Eu chego em casa, minha mãe morava perto da rodoviária nessa época. Eu vou correndo e chego em casa, numa varanda grande. Eu pergunto: mãe, oi, tudo bem? Cadê o pai? Ela quase morre, parada cardíaca. Por quê? Porque eu nunca quis saber do pai. O que você quer com o teu pai? Eu digo: eu quero falar com ele. Na cozinha tinha duas irmãs minhas fazendo bolo de chocolate para comemorar a derrota dele. Iam acabar com aquele homem, para a gente, todo mundo comer aquele bolo. Já tinha umas irmãs lá. Eu disse: eu quero falar com ele. Então ela disse assim: chama um irmão meu, porque era pequeno, e disse: Tico, vai lá chamar teu pai na roça. Ele estava numa roça, que lá é tudo muito grande. E eu fico parado na varanda, minha mãe do lado, muda, sem saber o que fazer. E as irmãs pararam lá na cozinha, porque não tinha barulho. Eu nem ousava olhar para dentro da cozinha, só vi quando eu cheguei. E ele vem da roça, chega na varanda, assustado, e disse: você aqui? Porque era tudo escondido, estavam preparando para ele uma cilada. Eu disse: pai, eu vim de Curitiba aqui, comprei uma passagem de Curitiba aqui, para dizer para o Senhor, olho no olho: eu te amo. Me perdoa por não ter sido a filha que você desejou e sonhou. Foi tão forte para o meu pai. Ele nunca ouviu um te amo de nenhum filho, nunca ouviu da esposa, de filho, de ninguém, que ele começa a chorar. Ele fica tão chocado. Ele volta para a roça. E aquela noite ele não veio dormir em casa, dormiu no mato. E a minha mãe fica extasiada. E eu viro para minhas irmãs da cozinha, elas perguntaram: você quer comer alguma coisa? Eu não sei o que eu respondi, que eu não lembro. Eu fui dormir, outro dia eu voltei embora. E a minha mãe abandonou meu pai naqueles dias, nesta casa. Quando ele chegou do serviço, só tinha uma casa vazia, com umas quinquilharias. Ela foi embora com essa minha irmã mais nova. E deixou ele ali. Se ele bebia X, ele dobrou. Começou a beber cada dia mais, pior do que ele era, porque ele foi abandonado. Aí ele caiu, quebrou a bacia. E quem ia na casa dele para ajudar ele, com tantos filhos, inclusive na cidade, quem ia para ajudar ele na casa eram os próprios bêbados. Os bêbados levavam comida, os bêbados preparavam as coisas para ele, os amigos bêbados. Só que foi sumindo os bêbados, porque foram morrendo. E um belo dia ele se encontra sozinho. Nem os amigos bêbados mais. Fica doente, quebrou a bacia, foi internado. E essa minha irmã que morreu de Covid, era enfermeira também, 38 anos nesse hospital lá. Ela internava, vinha, mas a minha mãe jurou que nunca em vida ela olharia para ele e não queria nunca mais saber dele. Ela virou as costas, saiu de casa para nunca mais. Só que meu pai foi ficando cada vez pior, mais enfermo. E não teve outro jeito a não ser fazer uma casinha num terreno que eles tinham muito grande, perto
cemitério que eu estou falando, a casa da minha mãe era da esquina, um terreno lá, uma casinha para pôr esse homem lá, para que morresse a míngua. Nem um filho mais, nem um sobrinho, nem ninguém. E eu comecei, nesse tempo que ele foi abandonado, a viajar, ir lá, falar com ele de Jesus, orar com ele, levar coisas para ele. Só que todo bêbado aceita Jesus, sabia, irmãos? Se você pregar para um bêbado, ele vai chorar e vai fazer oração, passou porra, ele esquece que confessou a Jesus. E eu pedi ao Senhor um presente a ele, como serva fiel do Senhor, a salvação do meu pai. Eu disse: Senhor, nem que eu não ganhe nada mais nessa vida, nessa terra, fica com o que eu tenho, mas salva meu pai. Então eu comecei a orar e a buscar de Deus a salvação do meu pai. Por quê, irmãos? Um homem que sofreu a sua infância todo dia com o pai bêbado. Um homem que sofreu o casamento inteirinho por causa da bebida. Um homem que perdeu a família por causa da bebida. O que restava para esse homem? Nada. Então eu comecei a fazer loucuras para que o meu pai fosse salvo. Você sabia que nós temos que fazer loucura para ganhar uma vida para Jesus? Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que agir, você tem que investir, pegar dinheiro, ir até lá, fazer alguma coisa para que a pessoa seja. Não adianta você querer que a pessoa se converta se você não faz nada. E principalmente familiar. Então eu comecei a ligar para uma telefone público que tinha em frente de uma igreja, Assembleia de Deus, próxima da casa da minha mãe. E eu ligava e em frente à igreja Assembleia de Deus, e a minha mãe morava perto. Mas o pastor vinha atender, era telefone público só. E eu dizia: pastor, pelo amor de Deus, prega para o meu pai. Salva meu pai, pastor. Vai no hospital visitar meu pai. E o pastor dizia para mim: minha filha, eu fui no hospital, eu preguei para o seu pai, eu tenho olhado para o seu pai. Irmãos, vocês não sabem quanto é importante o reino de Deus, quanto é importante você ter um chamado, você ser um pastor de Deus, que vai olhar pelos necessitados. Tem gente que não está nem aí com o outro. Quando te chamarem, pastor, ouça. Eu não tinha outro recurso, era longe para estar viajando e vindo. Mas eu nem conhecia esse pastor, nunca vi. Nem ele a mim. Mas eu ligava. E esse pastor ia até a casa dele. Ia até o hospital. O nosso chamado é divino, viu, pastora? E nós temos que ouvir o Espírito Santo fazer as coisas que ele manda. Pagar preço. E um dia eu liguei para minha mãe, né? Que daí fizeram a casinha perto da minha mãe. Minha mãe tinha jurado que eu nunca mais escrever ele. Ela falou: pode construir a casa, mas eu quero um muro, uma cerca, que eu não olhe a porta da casa dele, porque eu nunca mais vou olhar para a cara desse teu homem. Mas era a dor dela, a ferida dela, que sofreu a vida inteira. E sabia que fizeram essa cerca tão alta que você não via nada, porque estava para o outro lado. Era enorme o terreno, mas você não via. E um dia eu ligo para a mãe e disse assim: como é que está o pai? Você sabe? O quê? Não quero saber desse homem nunca mais na minha vida. A única coisa que eu sei é que tem móveis até por lado de fora. Ele está lá na casa dele, ninguém mais aparece. Eu digo: como móveis por lado de fora? Ninguém botou para dentro, está tudo lá fora. Tem sofá lá fora, tem coisas lá fora. Daí eu falei para o Levi, eu falei: meu Deus, eu vou ter que ir lá. Eu sempre evangelizei, eu sempre orei, sempre dei Bíblia para todos os meus familiares. Falei para o Levi: eu vou ter que ir lá para ver o estado que está meu pai. Como que tem móveis por lá de fora? A casa está, ela não sabe de nada e ninguém mais aparece lá. E quando eu chego lá, eu vejo um quadro terrível. Tinham colocado ele numa cama, encostado na parede, mas não colocaram nenhum
uma coberta na janela. Como ele não se mexia mais, estava paralisado na cama, o sol bateu e queimou um lado inteirinho do rosto dele. Ele já fazia as necessidades na cama. E tinha sofá, tinha tudo por lá de fora, e a casa estava abandonada. E eu, aquela que sofreu tanto, e que disse que nunca mais queria ver um pai, e que não tinha pai. Eu fiquei uns dias lá, e botei a casa em ordem. Inclusive até o banheiro eu arrumei que não tinha descarga. Deixei a casa impecável, saí fazer compra, comprei a minha melhor comida, eu cozinhei a melhor comida para o meu pai. Eu dei banho no meu pai, eu comprei roupas para o meu pai. Por isso nessa noite, será que você não tem que perdoar de verdade teu pai, tua mãe, teus familiares, ou alguma pessoa? Porque o verdadeiro perdão, sabe como que é? Olho no olho. Olho no olho. E você vai fazer o bem para aquela pessoa. Você vai querer presentear ela. Você vai querer estar com ela. Você quer... Senão, não é perdão. É qualquer coisa menos perdão. E eu ali, terminando os dias que a casa estava arrumada, organizada, do lado dele na cama bem limpinho, bonitinho, arrumadinho, o Espírito Santo fala comigo. É hoje. Eu levei um susto. Hoje o quê? Não pediu a salvação do seu pai? Eu falei, sim, é agora. Eu chego na cama, ele bonito, arrumado, limpinho, alimentado. Eu pego a mão dele e começo a falar de Jesus, do seu amor, que transformou a minha vida. Eu disse, pai, você quer aceitar esse Jesus? E ao choro, lágrimas descendo, ela falou, eu quero, filha, aceitar a Jesus. E ali eu orei e fiz a oração, já cancelei a idolatria, tudo na vida dele. Mas a minha alegria era tão grande pela salvação, porque a Bíblia diz que a alegria é no céu quando alguém se converte, a alegria na terra, que eu fiquei maluca. Eu falei, vou lá na minha mãe contar. Opa, não posso ir lá porque ela vai dar encrenca, né? Vai brigar. Eu lembrei de uma irmã da Assembleia de Deus, dessa igreja mesmo, chamada Irmã Virgínia, que era vizinha, que sabia todos os rolos. Eu corro, irmã Virgínia, olha, meu pai se converteu. Ela disse assim, o quê, de novo? Quinta-feira meu pastor estava com eles. E o teu pai fez a confissão de aceitação de Jesus. E eu entendi que o selar da salvação dele foi comigo, com a filha. Por isso nessa noite, será que você tem perdoado de verdade? Você chama teu sogro, tua sogra, faz a melhor carne. Eu fiz, Deus é testemunho, a melhor comida para o meu pai. Eu nunca tive nada, nunca me deu nada. Eu era doente, comida, e ele comia com tanta alegria. E como eu falei, o bêbado aceita Jesus, né? Só que fazia tempo que não ia mais bêbado, porque tinham morrido tudo, ele estava são, ninguém mais levava pinga para ele. Ele converteu consciente, ele viveu mais um tempo, convertido. E daí quando eu terminei de ministrar ele, que eu olho na casa dele, não tinha uma idolatria, nenhuma. E tinha um copo d'água em cima de um rádio. E ele disse, filha, tem um pastor que eu não sei nem quem, não sei que rádio, não sei de nada, mas ele falou que se eu tivesse fera para pôr um copo d'água lá, que Jesus ia estar comigo. Então alguém, ele já estava ouvindo alguma coisa, eu só fui selar. Então nessa noite, o que o Espírito Santo está chamando a atenção? Você que tem ex-mulher, ex-marido, você já te perdoou do seu ex? De verdade, que você convive com o seu ex, ele pode entrar na sua casa, ela pode entrar na sua casa. Vocês têm amizade, esse respeito, querem o melhor para o outro. Você já perdoou o teu abusador? Quem sabe você foi abusada quando era criança.
Você já abusou aquela pessoa que fez tão mal para a tua vida? Aquela pessoa que denegriu a tua imagem, você não fez aquilo, mas ela denegriu a tua imagem. Disse que você era prostituta, que você não prestava. Ou aquela pessoa que te roubou. Será que você já perdoou? Você já perdoou mesmo? E algo muito importante que eu quero que você grave, porque eu nem sei meu dia de amanhã. Se eu passar daqui para a glória, quero deixar que fique registrado essa noite. A sua vida só vai mudar a partir do momento que você liberar perdão de verdade. Porque Jesus trouxe vida para nós. Jesus me libertou, Ele me curou para quê? Primeiro lugar, para nossa família. Quanto tempo você não prega para a tua família? Quem sabe você rejeita a tua família? Não tem paciência com a tua família. Eu não vou na casa do meu cunhado, porque aquela outra vai estar lá. Sabe? Você precisa perdoar. Não vou nesse jantar se fulano estiver lá. Falta perdoar. Quem sabe você tem que perdoar teu marido perdoar a esposa. Quem sabe você tem que perdoar os filhos, porque te desonraram. Todo-Poderoso, quem estará lá te recebendo? Sabia que depende de você? Depende de nós. Preste atenção nessa noite. Como que eu e você encontramos a libertação, a cura, a vida para nós e não nos importamos com nossos familiares? Não estamos nem aí que o pai e a mãe não é crente, que o cunhado, a cunhada, problema deles. Não, é problema nosso, é meu e seu. O Senhor nos libertou para levar libertação e cura para a nossa família. Começa com o perdão, o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão restaura os relacionamentos quebrados familiares. Como é que está você, teu relacionamento com a tua cunhada, teu cunhado, teu sobrinho, teu pai, tua mãe, teus familiares? Peço para o Espírito Santo trazer todos os teus familiares agora no teu coração, não é na mente, no teu coração. Como está teu relacionamento? Como se relaciona com teu sogro, tua sogra, teu cunhado, vice-versa. Essa noite é de cura e libertação para você. Assim como Mateus 18, o Senhor perdoou aquele servo de uma tão grande dívida. Mas ele não quis perdoar uma dívida pequenininha do seu conservo. É a nossa atitude muitas vezes. Porque um parente fez um mal, falou mal de nós, nos denegriu, nos roubou. Você já foi roubado por algum parente seu? Quem sabe você foi roubado a tua herança, desviaram dinheiro, te denegriram, falaram mal de você, te destruíram, trouxe confusão para dentro da tua casa. Hoje é dia de você perdoar. E o verdadeiro perdão, ele é divino. Ele é divino, ele nasceu no céu. Ele desata sobre nós uma unção tão grande de restauração.
E Ele nos cura e nos dá um destino. E você precisa receber essa cura, essa libertação e um destino do Senhor para a sua vida. Você pode perguntar: ai, pastora, e o que aconteceu com aquela tua irmã que você roubou quando ela tinha 14 anos? Foi cuidar da vida dela. Eu ganhei para Jesus. Quantos familiares você tem congregando com você ou que serve a Jesus? Pregar para os outros é fácil. Vá pregar para aquele que não te gosta da tua casa, da tua família. Minha mãe e a mãe, filha de Maria, idólatra, ganhei para Jesus. O verdadeiro perdão, além de Ele desatar sobre nós uma unção poderosa, Ele nos dá poder. Se você tem a falta de perdão aí no teu coração, você não tem autoridade e poder. Você sabia disso? Sério, hein, pastora? O Senhor já começa a nos ensinar no livro de Mateus. Aquele servo foi sufocar o seu conservo. Nós não podemos sufocar, nós temos vida para dar. Hoje eu tenho sobrinha convertida. Essa minha irmã mais nova, que é minha mãe, separou meu pai com ela. Ela é convertida. Já fez o Silce com a gente. E tem mais uns para ganhar. Visualize a tua família na tua casa fazendo festa com você. Visualize a tua família querendo estar com você, porque você tem Jesus, porque o teu lar é de paz, porque você é de paz. Essa minha irmã, eu não vi ela nascer, essa última. Quando eu cheguei lá já tinha uma menina. Não me criei com ela. E nós nos encontramos dia 15 de fevereiro do ano passado. Ela me chamou. E agora dia 15 de fevereiro, depois de 22 anos sem ver, sem notícia. Agora dia 15 vai fazer um ano que nós nos encontramos. E o aniversário dela dia 15 vai ser na minha casa. Será que você está disposta a pagar o preço de restaurar, de ganhar? O que Jesus faria? Ele faria isso. Você está disposto? Você está disposta? Quando chegar lá no céu, em quem você vai encontrar da tua família? É tua responsabilidade, é nossa. O Senhor disse que Ele perdoou e soltou. O Senhor solta as prisões, mas não é só liberar. Eu faço uma oração, libero meu pai, libera. Não, você tem que soltar eles do mundo espiritual. E perdão não é o que eu sinto, não é pelo que eu sinto. É uma decisão que eu faço no coração. Quero chamar meu esposo, que ele vai fazer um fechamento nessa parte. Abra seu coração, não saia sem a tua bênção. Olha, eu fui tão abençoada. Eu tinha que encerrar isso aí, eu não podia deixar. Viu, pastora? Eu fui tão abençoada depois que eu perdoei meu pai, que eu fiz tudo para o meu pai, ganhei meu pai para Jesus. A partir do perdão verdadeiro, né? A Cinderela que só limpava a casa dos outros, só servia para diarista, para limpar, para cozinhar, para cuidar de bebê. O Senhor me deu inteligência, sabedoria. Fui tão abençoada. Ganhei um marido maravilhoso. 2 filhos casados com 2 netas. Uma casa abençoada. E toda a nossa casa nós servimos a Deus. Inclusive minha neta tem 4 aninhos, a de 12 já quer pôr aventalzinho para ajudar na casa do Senhor. Abra seu coração, não sai sem tua bênção hoje aqui.
E mais do que isso, como eu disse, eu nasci no meio do mato, andando de carroça e cavalo. Nós já fomos mais de 30 e poucas nações, é mais no ar do que na terra. Isso por quê? Jesus, você dá teu passo de obediência, Ele abre a porta para você. O segredo é obedecer, é obedecer, é obedecer. Não importa quem você é, de onde que você veio, se a casa era destruída, seu pai era isso, mas não importa. Obedecer. O perdão é obediência, é uma decisão. E as bênçãos vão correr atrás de você. Você sabia que são as bênçãos que correm atrás de você? É tanta bênção que eu no começo ficava assustada, sabe, pastor? Parecia que eu não era nem digna, nem merecia. Eu não sabia nem como lidar muito com tanta bênção. Hoje eu sei bem, sabe? Mas o Senhor traz tudo em dobro, em triplo. Ele quer nos abençoar, nos encher de vida, encher de alegria. O melhor da terra é para nós. Mas a base está onde? Perdão verdadeiro. Não saia daqui com qualquer coisa guardada. Seja transparente, você e Deus. Ele conhece quem você precisa perdoar. O Senhor é perfeito e ninguém consegue tampar o sol com a peneira diante do Senhor. Ele sabe, em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz de maneira bem clara, aqui no verso 27 desse capítulo: o Senhor daquele homem, daquele servo, pois, movido com paixão, fez duas coisas: soltou e perdoou-lhe a dívida. Enquanto nós não perdoamos os nossos ofensores, aqueles que nos prejudicaram, aqueles que nos fizeram mal, no mundo espiritual nós estamos prendendo essas pessoas. Quem sabe é um parente que você ora pela conversão dele há tempo e ele não se converte, mas de repente no teu coração tem uma mágoa, tem alguma ofensa retida em relação a ele. E eu tenho visto pessoas, quando libera perdão, logo aquela pessoa se converte. Há muitas pessoas enfermas, muitas vezes na igreja, recebe oração de cura, não acontece nada. Recebe unção com óleo, podemos derramar 4 latas de óleo sobre a cabeça dela e ela não é curada, porque existe uma raiz de amargura, uma falta de perdão. Por isso a enfermidade não é curada. Há uma atadura verdadeiramente que se manifesta no físico daquela pessoa. Trabalhando com libertação por anos, eu vejo que a área mais forte, mais crucial, que é explorada por demônios, é onde há a falta de perdão. E onde quer que nós venhamos ensinar sobre isso e liberamos uma oração de liberação de perdão, eu vejo diante dos meus olhos quantas pessoas das quais saem espíritos malignos, que encontraram lugar de ação por causa da falta de perdão. Outras recebem curas extraordinárias no organismo, e curas instantâneas, milagres. Temos diversos testemunhos de cura de câncer, de leucemia. Num seminário como esse, lá em São Paulo, na Igreja Batista Paz das Nações, aconteceu tantos sinais no momento da oração de liberação de perdão. Dentre eles, uma mulher que tinha um caroço no pescoço enorme. E quando terminamos a oração, pedi que as pessoas então abraçassem as outras. E aquela mulher foi abraçada pelo seu esposo. E quando o esposo colocou a mão no pescoço, ele levou um susto, um impacto, porque aquele caroço não estava mais ali. Sumiu exatamente no momento da oração, porque era o resultado de uma raiz de amargura, uma falta de perdão que ela guardava. Agora, Imperatriz, nós ouvimos ali um testemunho de uma pastora. Foi curada de leucemia, porque liberou perdão para 2 pessoas que ela precisava perdoar. O ano passado, um jovem, 18, 19 anos, lá na Infol, esse jovem estava condenado a morrer. Já havia sido estabelecido até um tempo de vida para ele. Ele estava com câncer, fazendo quimioterapia. E na minha rede social eu coloquei o testemunho dele. Hoje ele está curado sem nenhuma sequela.
não faz mais quimioterapia, foi curado de câncer, um câncer terminal. E sabe por que foi curado? Porque perdoou. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz que quem não perdoa, quem tem raiz de amargura, ele está privado da graça de Deus. E isso contamina completamente a pessoa. Eu teria aqui inúmeros testemunhos de cura, milagres que vieram através da liberação de perdão. Eu estou bem certo que nessa noite você precisa perdoar alguém. Não importa, alguém que ofendeu você, te perseguiu, te machucou emocionalmente. Quem sabe num tempo antigo, muito remoto, anos e anos atrás, quem sabe lá na tua infância. Quem sabe a médio prazo você foi perseguido por alguém. Quem sabe nos últimos dias alguém se voltou contra você. Agora é importante você saber o que você vai fazer com essa ofensa. Vai guardar em teu coração, permitindo que a pessoa que foi teu ofensor esteja presa no mundo espiritual, e assim seja criado um elo espiritual entre você e ela, não importa onde ela esteja. Ou você vai perdoar para quebrar essa cadeia que liga você a ela, definitivamente, trazendo resultados extraordinários na tua vida e liberando essa vida no mundo espiritual. Se você precisa liberar perdão a alguém nessa noite, por favor, saia do seu lugar e venha à frente, em nome de Jesus. Seja algo pequeno, seja algo maior, seja